O adulto quebrado é uma criança ferida disfarçada de crescimento. O vídeo de hoje é sobre mentalidades que mudaram a minha vida. Lembro-me que há cerca de 3 anos atrás eu ainda era uma pessoa completamente infeliz, uma pessoa frustrada. E quando a gente fala de felicidade, eu não estou me referindo apenas a dinheiro, eu estou me referindo a levar uma vida que eu não gostaria de levar. Eu vivia infeliz em um emprego que me fazia infeliz, com chefes que me faziam infeliz, pessoas que não só exploravam de mim, quando abusavam verbalmente. Já ouvi várias coisas, inclusive palavrões de chefes. Então eu me sentia completamente infeliz trabalhando para os outros, porém eu me submetia a isso porque eu acreditava que aquilo era o meu limite, aquilo é o que eu conseguiria alcançar, aquilo era o que as minhas habilidades poderiam me levar. Porém, entendendo essa frase, quando eu comecei a quebrar crenças, eu comecei a descobrir que os limites eram apenas aquilo que estava na minha cabeça. A gente tem uma voz na nossa cabeça, pensamentos inconscientes que a gente acredita ser nossos pensamentos, mas na verdade são pensamentos adquiridos na nossa infância, bloqueios e crenças adquiridos na nossa infância. Uma prova disso é crenças limitantes em relação ao dinheiro, em relação ao trabalho. Uma crença limitante que vinha muito da minha mãe é que a gente só poderia ser feliz, a gente só poderia ser bem-sucedido, na verdade, se a gente tivesse uma faculdade, se a gente tivesse uma profissão definida por uma faculdade. E eu descobri que não, eu não era feliz com as profissões que a faculdade me oferecia, tanto que eu comecei fazendo técnico de enfermagem, faltando 1 mês para me formar, eu decidi desistir. Eu comecei a faculdade de educação física e não consegui. Eu comecei a faculdade de nutrição com 100% de bolsa e não me sentia realizada, eu não me sentia feliz. Por mais que fosse uma área que eu me identificava, eu não me sentia feliz. E eu descobri que a causa disso, o motivo disso, é que eu não precisava me encaixar nesses padrões, aquilo era apenas uma crença, que eu me sentia feliz fazendo aquilo que eu gostava, que era empreendendo, tendo a minha empresa. Hoje eu tenho uma empresa de marketing, eu trabalho com aquilo que eu gosto, fazendo o que eu gosto, eu tenho a liberdade de ter o horário para gravar vídeos, eu tenho uma liberdade de trabalhar em casa e cuidar do meu filho, que é algo que eu acreditava que nunca seria possível eu trabalhar em casa. Ou seja, eu via outras pessoas fazendo o que eu gostaria de fazer e me parecia que aquilo era um sonho distante demais. Entendi que aquilo era uma mentalidade que me trazia para trás. E hoje eu vou trazer para vocês aqui todas as mentalidades, na verdade eu vou dividir esse vídeo em 2 para não ficar muito grande, mas as mentalidades que mudaram a minha vida, que me fizeram prosperar, que me fizeram ser transformada, que me fizeram ser mais feliz. Eu saí de uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, sim, eu tive depressão, para uma pessoa completamente feliz, uma pessoa que acorda feliz, uma pessoa que acorda vendo um futuro, uma pessoa que acorda comprometida com o presente, uma pessoa que não é mais frustrada com o passado. Eu aprendi com o meu passado e eu projeto o meu futuro, porém eu aproveito a minha jornada e vivo o meu presente. E hoje eu trouxe para vocês as mentalidades que me acordaram para isso. Como eu disse aqui para vocês no começo, eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Eu sofri muito com ansiedade, eu sofria muito com o futuro que eu projetava na minha cabeça e para mim era um futuro que já existia, tá? E eu sofria muito com isso. Uma das coisas que eu aprendi é que o futuro não me pertence e o presente é o bem mais precioso que o Senhor entregou nas minhas mãos. Eu aprendi que existe felicidade na jornada, eu aprendi a aproveitar a jornada. Entendi que sim, eu preciso ter metas e objetivos, mas eu não posso ser aquela pessoa triste e frustrada e só ficar feliz quando eu alcançar essas metas e objetivos. Aprendi que existe felicidade na jornada, aprenda isso. O maior pensador de todos os tempos, o maior apóstolo de todos os tempos, a maior pessoa que já passou na face da terra, que é Jesus Cristo, ele nos deixou um ensinamento que é: não se preocupe com o amanhã, para cada dia basta o seu próprio mal. Ou seja, aprenda a viver o hoje, regozija-se do hoje, seja feliz com o hoje, porque senão você nunca vai conseguir ver beleza, você nunca vai conseguir ser feliz se você não aprender a aproveitar o hoje e viver no futuro. Tá? O futuro ele não nos pertence, o futuro pertence a Deus e talvez o futuro, o dia de amanhã, talvez ele nem chegue. A Joyce Meyer, que é uma das maiores pregadoras também do último tempo, que é uma pessoa que eu muito admiro, ela disse o seguinte, que a ansiedade é uma preocupação com o futuro que muitas vezes nem chega. Quantas vezes a gente projeta coisas na nossa cabeça, a gente fica preocupado e ansioso com coisas que na maioria das vezes nem mesmo acontecem. Existe hoje um ditado, uma frase, vamos dizer assim, que eu não sei de quem
quem é a autoria, mas que tem sido muito divulgada, muito falada, que eu concordo plenamente. A depressão é um excesso de passado e a ansiedade um excesso de futuro. E é por isso que a gente precisa aprender a viver o agora e entender, a gente precisa ter esperança para um bom futuro, um planejamento sim e sonhos sim para o futuro, porém aplicando no presente. E o passado, ele precisa se tornar apenas uma biblioteca, onde a gente vai visitar e aprender com ele. A gente aprende com aquilo que a gente errou, a gente replica e melhora aquilo que a gente acertou, porém o presente é o nosso lugar, o agora é o lugar que você precisa estar. Aprenda a viver no presente, crie pequenas metas, porque se você aprender a criar pequenas metas, fazer hoje um pouquinho do que você quer viver no amanhã, aí sim você vai ter uma amanhã melhor, você vai ter um futuro melhor, você vai ter esperança para um futuro que você gostaria de viver. A mentalidade de crescimento foi uma mentalidade que me barrou e me parou por muito tempo. Eu via pessoas vivendo aquilo que eu sonhava viver e eu acreditava que era impossível para mim. Eu vi pessoas vivendo da internet e eu acreditava que isso era completamente impossível. E hoje eu vivo 100%, eu e minha família vive 100% da renda vinda da internet. Assim, essa crença de crescimento, ela está muito ligada a crenças da nossa criança ferida, muito ligada a crenças a dinheiro, coisas que nós ouvimos quando nós éramos criança. Por exemplo, dinheiro não é bom. Associar pessoas ricas a pessoas ruins, né? Antigamente era muito associado que as pessoas ricas não eram pessoas ruins. Eu ouvi muito na minha infância que dinheiro não era bom, que dinheiro era a raiz de todos os males. Então eu cresci com essa crença limitante de que dinheiro é ruim. Então o dinheiro ele nunca parava na minha mão. Eu lembro que com 17 anos eu já ganhava 3 ou 4 vezes mais do que um salário mínimo, o que para a época, para uma família pobre, era muito. Só que eu torrava todo o meu dinheiro, porque eu acreditava que dinheiro era ruim. O dinheiro, ele de fato, ele nunca parava na minha mão, eu não conseguia guardar e nem ver dinheiro. Era espantoso a quantidade de dinheiro que eu gastava, e quanto mais eu ganhava, mais endividada eu ficava, porque eu conseguia gastar mais do que eu ganhava, tá? E com coisas supérfluas, não era com coisas que parariam na minha mão, com coisas que agregariam, com coisas que me fariam melhor, não. Era com coisas supérfluas, porque eu realmente tinha crenças inconscientes dentro de mim e eu não conseguia perceber isso. Então, essa mentalidade de crescimento está muito ligado a isso. E está muito ligado também à autoestima, tá? Muito daquilo que a gente ouviu, né? Os nossos pais, os nossos professores, os nossos amigos projetaram em nós. Então, muito aquilo que foi projetado em nós, crenças limitantes que a gente não era capaz, que a gente não conseguiria. Muitas pessoas fazendo as coisas por a gente, por acreditar que a gente não seria capaz de fazer. Isso cria na gente crença limitante e acaba parando a gente, tá? Acaba nos enfraquecendo quando adultos. É bem aquela frase que eu disse para vocês no início. Um adulto quebrado é o retrato de uma criança ferida, disfarçada de crescimento. Ou seja, a gente cresceu sim, mas ainda está vivendo com base nas crenças daquela criança ferida, nas crenças daquela criança que ouviu ali que dinheiro não era bom, que ela não era capaz. Então, essa mentalidade de crescimento, eu preciso dizer sim, você é capaz de alcançar os seus objetivos. Sim, você consegue ir além do que você está hoje. É só você ter um bom planejamento e começar a agir em prol daquilo, mas você vai precisar identificar essas crenças, identificar essas mentalidades que estão instaladas no seu inconsciente e estão bloqueando o seu futuro. Eu vou ler aqui uma frase para vocês, deve ficar um pouquinho desfocado na câmera porque eu vou olhar aqui para baixo, mas tudo bem. Diz assim: a verdadeira liberdade vem quando você assume total responsabilidade por si mesmo, suas ações e seu destino. Não culpe os outros pelo que acontece em sua vida. Reconheça que você tem o poder de criar a sua realidade. Ao adotar uma mentalidade de responsabilidade, você se torna o capitão do seu navio, navegando em direção ao sucesso e assumindo o controle do seu próprio destino. Brian Tracy, que disse isso. A Bíblia vai dizer em Gálatas 6,7: não se engane, pois de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. A questão é que a gente está esperando que a nossa vida tenha uma virada mágica, que as coisas aconteçam, que o dinheiro surja, que um emprego melhor bata na nossa porta ou que um casamento melhor bata na nossa porta. Mas a Bíblia é bem enfática em dizer em vários momentos que aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente planta. Ou seja, assuma a responsabilidade por aquilo que acontece na sua vida. A partir do momento que eu comecei a assumir a responsabilidade daquilo que acontecia na minha vida, foi só aí
que eu fui capaz de transformar a minha realidade. Eu quero dar um exemplo bem claro para que vocês entendam o que eu estou falando. É que eu lembro-me que há alguns anos atrás, há 3 anos atrás, e minha vida mudou drasticamente em 3 anos. Em 3 anos atrás, eu vivia em um emprego que eu não gostava. Eu andava ansiosa, tendo crise de pânico, depressiva, infeliz, completamente infeliz. E eu dizia que aquele emprego me pagava menos do que eu merecia. Eu trabalhava mais do que eu ganhava e eu tinha que ainda tolerar chefes, pessoas que me tratavam de uma forma que eu não gostaria de ser tratada. Vamos dizer assim, para não, a gente não ampliar muito isso aqui. E eu culpava eles. Eu achava que eles eram chefes ruins por me pagar pouco, chefes ruins por me cobrar demais, chefes ruins por me tratar de uma maneira que não era legal, até que eu percebi que a culpa nunca foi deles. A culpa era minha. A culpa era minha por aceitar viver naquela situação. A culpa era minha por ter me colocado naquela situação. Então, a partir do momento que eu assumi essa culpa, eu assumi essa responsabilidade, foi só aí que eu fui capaz de mudar. Foi a partir deste momento que eu comecei, então, a mudar a minha realidade. Eu falei, se eu sou responsável pela minha realidade, se eu sou responsável por estar aqui dentro, se fui eu que me coloquei nessa situação, sou eu que vou me tirar dessa situação. Foi aí que eu comecei a estudar, foi aí que eu comecei a me dedicar, foi aí que eu arrumei outro emprego, foi aí que eu decidi. Eu disse um dia assim, eu nunca mais vou trabalhar de CLT. E foi comprometida comigo e comprometida com essa palavra que eu nunca mais precisei, graças a Deus, trabalhar de CLT, nunca mais precisei me submeter a isso. Então, a sua realidade, o que você está vivendo hoje, é fruto daquilo que você está plantando. Eu sei que essa palavra é muito dura, mas foi o que mudou a minha realidade e eu acredito que vai mudar a sua. Se você não quer viver, não está satisfeito, comece a tomar atitudes, comece a agir para poder mudar a realidade que você está vivendo. Eu vou ler aqui outra frase para vocês. O empreendedorismo é a capacidade de enxergar além do óbvio, de identificar oportunidades onde os outros veem dificuldade. É a habilidade de transformar ideias em ações, de criar valor e impacto positivo na sociedade. Cultive uma mentalidade empreendedora e descubra o poder de construir o seu próprio caminho e deixar uma marca no mundo. Steve Jobs. Não é à toa que ele fez e ele é o sucesso que ele é. Essa mentalidade empreendedora foi uma das mentalidades que mudou a minha vida. Porque a mentalidade empreendedora ela não está só ligada a trabalho, ela não está relacionada apenas a trabalho, ela está relacionada a todos os aspectos da nossa vida, em todos os ambientes em que a gente entra. Eu lembro que, assim, para mim, tudo estava bom do jeito que estava. Nada precisa mudar. Quebrou, fica quebrado, tá do jeito que tá do jeito que tá, se tá sendo assim é porque é o único jeito de fazer. E aí depois que eu mudei essa mentalidade, eu virei essa chave, eu comecei a tornar uma pessoa que aonde tem um problema, aonde tem uma dificuldade, eu procuro uma solução, eu procuro fazer de uma forma melhor, fazer de uma forma mais rápida, eu aplico isso na minha casa, eu aplico isso no meu trabalho. Eu lembro que assim, um dos motivos que eu comecei a trabalhar com o Instagram foi porque eu era maquiadora e eu precisava tirar fotos melhores, então eu queria fazer aquilo do melhor jeito, sabe? Aquilo pra mim tinha que ser o melhor. Então eu comecei a aprender a tirar foto e eu me tornei muito boa nisso. E aí eu precisava do Instagram para divulgar as minhas maquiagens. Então eu me tornei muito boa naquilo. A mentalidade empreendedora é: aonde você tem dificuldade, aonde é difícil, aonde está ruim, procure uma solução, procure tornar melhor aquele ambiente, procure soluções para deixar tudo na sua vida melhor, mais rápido, sabe? Não é questão de ser mais fácil, mas se torna mais fácil por você se tornar melhor. Então assim, é aquela coisa, quando você pega uma coisa para fazer a primeira vez é muito difícil, mas à medida do tempo que você vai fazendo, você se torna bom. É isso, tá? Porque isso vai começar a otimizar a sua vida. E a mentalidade empreendedora também na sua vida, também nos seus negócios, sabe? Não se prender acreditando que trabalhar para os outros é a única solução. Não, trabalhar para os outros não é a única solução. Trabalhar para você também é uma solução. Você tem que trabalhar tão bem para você quanto você trabalharia para os outros. Eu lembro que eu não tive sucesso no começo porque, como eu tinha a liberdade de trabalhar quantas horas que eu queria, eu trabalhava menos do que eu trabalhava para os outros. Foi aí que a minha ficha caiu. Eu falei, não, poxa vida, se eu tô trabalhando para mim, é aí que eu tenho que trabalhar mais, é aí que eu tenho que trabalhar melhor, é aí que eu tenho que fazer melhor. Porque eu estava desleixada. A gente não pode cair nesse desleixo. A mentalidade de empreendedor, ela te leva pro mais, sabe? O conhecimento, ele te leva pro mais. Você precisa virar essa chave na sua vida.
Se você quer hoje, está insatisfeito com a sua vida atual, talvez esteja na CLT ou talvez trabalhando para você mesmo, vire essa chave de fazer o melhor todos os dias, independente do ambiente que você está. A Bíblia vai dizer que Deus ele nos ensina a fazer em tudo como se fosse para Deus, ou seja, tudo que você fizer, você faz como se fosse para Deus, no seu trabalho, na sua casa, com seu esposo, com seu filho. Tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Paulo ele vai dizer, transforme-se através da renovação da sua mente, ou seja, inclua mais conhecimento, aprenda mais e seja melhor em tudo que você fizer. E essa mentalidade vai transformar a sua vida. Essa foi apenas algumas das mentalidades, eu vou vir com um novo vídeo. Deixe algumas sugestões de conteúdo aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos.